voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 886, ano 16, e o tema de hoje, a bondade de Deus e a nossa ingratidão. Nós, na grande maioria, nós agimos, ou a grande maioria de nós, de alguma forma, em algum momento, esqueceu os benefícios do Senhor e agiu de uma forma ingrata, deixou de agradecer, deixou de anunciar, deixou de ser grato ao Senhor e também de encorajar os outros. Nós temos esses defeitos, são defeitos humanos generalizados. Mas nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, pelos que são gratos, por aqueles que não esquecem. O salmista Davi, ele dizia: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Às vezes o sujeito não esquece o benefício da salvação, mas ele esquece o benefício aquele benefício espiritual em outro sentido. Porque a salvação, ela é intangível. Eu sou salvo, você é salvo, quem é salvo? Só quem sabe é a gente e Deus. Nós sabemos pela comunhão que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e Deus sabe porque sabe todas as coisas. Mas nós muitas vezes negamos, deixamos de agradecer a Deus por outros benefícios, pelas curas, pelo emprego, pela fonte de renda, aquele acerto. Tem pessoas que levam a vida toda tentando, nunca consegue. Tem outros que botam um negócio pequeno e vai crescendo e de repente deslancha aí. Mas também esquecemos, é natural no ser humano esta prática da ingratidão. Então nosso tema é este, a bondade de Deus e a nossa ingratidão. O texto bíblico, primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículos 8 a 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 8 a 25. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras em nossas mãos. E este privilégio, meus amados, é grandioso. Foi Deus que deu, foi Deus que fez isso por mim, por você. E nós temos esta fonte santa de orientação. Nós temos esta fonte sagrada de orientação para nós e para os nossos. É maravilhoso. 1 Samuel 12, 8 a 25. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis, dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e a Abedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguro. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vede aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus.
Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, e como era contra vossos pais. Pondo-vos também agora aqui, vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não estamos no tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga, pois, pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis a vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor vos fazer seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas vos fez o Senhor. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra e suplicamos, ó Deus, pelos nossos ouvintes. Abençoa cada um, dá entendimento, dá graça. Abençoa, meu Senhor, o Teu povo em todo lugar. Fala conosco, fala por nós. Senhor, através de nós, para que nós possamos, meu Senhor, comunicar a palavra santa. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é plena de orientações para o povo de Deus. Os servos do Senhor em todas as gerações foram orientados. No princípio, Deus visitava o homem. Não sabemos como era aquela comunhão de Deus com o homem, do homem com Deus. Mas o Gênesis nos diz que Deus colocou o homem no paraíso e na viração do dia Deus passava lá, Deus ia lá, Deus falava com ele. A viração do dia, que ainda hoje é costume em Israel, é o pôr do sol. Portanto, ao pôr do sol de hoje, já conta o dia de amanhã. Era assim no princípio, é um costume oriental milenar. E, portanto, tinha esta comunicação de Deus com o homem, criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem pecou e Deus tirou o homem daquele lugar especial. Deus colocou anjos guardando o jardim para o homem não voltar ao paraíso. E agora Deus coloca os anjos em sintonia com o homem e Deus fala com o ser humano através dos anjos. Mas Deus cria outros mecanismos ou meios de comunicação com os homens. Não sabemos se o Adão algum dia sonhou com Deus, Deus falando com ele. Mas, após as gerações, Deus continua falando com os homens e Deus começou a falar através de sonhos. Deus falava descortinando os céus, dando visões aos homens. Deus falava com os homens através da sua própria voz. Deus foi falando com os homens através de outros homens ungidos, consagrados, os profetas.
até que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e o maior representante da espécie humana é Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós, manifestou a glória do Pai e consumou a sua obra, a obra redentora, e agora Jesus Cristo deixa no seu lugar, não visivelmente, mas ativo, fazendo a obra, apresentando, falando, ordenando, instruindo. O Senhor Jesus deixa o Espírito Santo. Ele diz: eu não deixo vocês órfãos, não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, nós temos toda a orientação nas Escrituras. E o profeta Samuel, profeta de Deus, um juiz de Israel, o último juiz de Israel, ele está orientando o povo na eleição do rei. O povo não queria mais aquela direção de Deus que vinha através do profeta, uma liderança. O profeta não era um líder do povo, ele era um porta-voz de Deus, que chegava, falava, era recebido ou não, mas era assim. Agora, eles pediram um rei, portanto, uma autoridade, um rei, um soberano, real, visível. Eles queriam isto. E Samuel falou com Deus, Deus ordenou que o Samuel atendesse àquela demanda do povo, e agora o Samuel está dizendo a eles, fazendo aqui uma resenha da história e mostrando a nossa ingratidão, a ingratidão do homem. O versículo 8, 1 Samuel 12:8, ele diz: havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. O Samuel, ele queima de uma vez só aqui cerca de 800 anos de história. 400 anos de história lá no Egito, Israel, lá no Egito, da entrada de Jacó até a saída do povo com Moisés, 400 anos, 430 anos precisamente, como diz o apóstolo Paulo. E depois Samuel também, ele praticamente elimina nessa resenha o período do Josué e o período dos juízes, e até chegar a ele ali. Ele menciona 3 juízes, não fala do Josué, fala do Jerubaal, fala de outros juízes, e só para mostrar, só para chamar a atenção do povo para a ingratidão. O versículo 9 ele diz: porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Ou seja, clamaram, foram atendidos, receberam a bênção, mas esqueceram-se do Senhor seu Deus. Esqueceram. No esquecimento veio a ingratidão, a injustiça, o pecado. E eles começaram a se envolver com o paganismo, as práticas pagãs, cruéis, malditas da humanidade, da sociedade, ali próximo, no Oriente Médio, onde eles ainda hoje estão. E o profeta de Deus diz: então o Senhor os entregou na mão de Cícera, capitão do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, e pelejaram contra eles. Ou seja, uma punição pela ingratidão. Aí clamaram ao Senhor de novo, versículo 10. Então clamaram ao Senhor e reconheceram o mal, disseram: pecamos, nós pecamos. Deixamos o Senhor, servimos aos Baalins. Baalins eram imagens de escultura, miniaturas de Baal. Servimos a Astarotes. Astarotes eram imagens de escultura e eram miniaturas da deusa mãe, da rainha do céu, uma maldição que tinha no passado e hoje tem ainda até no Brasil. Eles tinham a Astarote. Astarote, ela recebe nomes estranhos em vários lugares. No Egito ela era Ísis, lá na Babilônia ela era Astarote, lá na antiga, na Itália atual, na Europa, ela era a Virgo, Patitura, e ela tinha nomes variados. Lá na Síria ela era Nina, e assim por diante.
estas divindades foram adotadas por Israel. E eles reconhecem, dizem, nós pecamos, nós deixamos o Senhor, servimos aos Baalins e a Astarotes, e agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. Mais uma promessa do povo. E o Senhor enviou juízes, Jerubaal e Bedã e Jefté. O Bedã não foi um juiz, o Bedã era uma autoridade, ele aparece somente aqui, mas é como se ele tivesse sido um dos generais na época. E o Senhor enviou Jefté e a Samuel. Samuel se inclui, aqui ele menciona 4 indivíduos, e diz, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e vos fizeste habitar seguros. A experiência de Israel, a experiência dos hebreus, foi sempre uma experiência marcante, com provações, com bastante perseguição, com bastante disputa por aquela terra, aquela estreita faixa de terra. Ela é muito importante, sempre foi muito importante, porque no passado, quando não existia nem tanto desenvolvimento náutico e não existia comunicação aérea, então a comunicação entre o Oriente, Ocidente e Europa era feita ali. Na verdade, o Oriente Médio é a ligação do mundo antigo. Ligava o Egito, portanto, a África, com a Ásia, com a Europa. Era a estrada do mundo e, portanto, muito disputada. E eles ficaram ali sob pressão sempre, sempre, sempre. E o Samuel diz, e vocês habitaram, vós habitastes seguros. Vossos pais habitastes seguros, vós habitastes seguros. Mas vendo vós a Naás, aí ele vai mencionar outra perturbação, outra guerra. Vendo vós a Naás, rei de Amon, vindo contra vós, me dissestes, queremos um rei. Sendo, porém, o Senhor o vosso rei, sendo o vosso Deus o vosso rei. Que grande injustiça! Eu não quero mais que o Rei da Glória, que o Rei do céu, o Rei que tem todo o poder, reine sobre nós. Eu quero agora um Rei que pode morrer, é um Rei que pode quebrar a perna, é um Rei que pode ficar cego, é um Rei que pode ser morto a qualquer momento pelos inimigos, é um Rei que pode adoecer, é um Rei que pode morrer de tuberculose. Ou seja, não queremos que Deus reine sobre nós, queremos um Rei humano. Isto era grande injustiça, injustiça com Deus, injustiça com Samuel. É tanto que no comecinho, Samuel, no começo deste capítulo, no capítulo anterior, o Samuel fala com Deus e Deus diz, olha Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então Samuel aqui no versículo 12 diz, o Senhor é o vosso rei, o Senhor era o vosso rei, e vocês agora pedem um rei, pois está aqui o rei que vocês elegeram. Está aqui o rei, versículo 13. Está aqui o rei que vocês pediram. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. O Senhor concedeu, o Senhor permitiu. Deus tem a vontade diretiva, aquilo que Ele quer para mim, para você, que Ele quer para a humanidade, aquilo que Ele determina com a sua graça, com o seu poder. E Deus tem a vontade permissiva. Ele permite que a gente até se atire no abismo. E Samuel diz, eis aqui o rei que o Senhor tem posto sobre vós. Mas no versículo 14, ele emenda com exortações. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Ou seja, se vocês conseguirem obedecer a Deus, os vossos pais receberam a bênção e esqueceram. Vocês receberam a bênção e esqueceram. Aqui, a geração que passou, as gerações que passaram. Agora, se vocês conseguirem, já que o Senhor permitiu reinar sobre vós um rei, se vocês permitirem, conseguirem obedecer o Senhor, então vocês terão sucesso, viverão bem.
Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, se rebelarem contra o mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais as gerações passadas. Versículo 15. Meus amados, é maravilhoso aprender na palavra de Deus. Quantas gerações de Israel foram perdidas? 4 séculos no Egito. 4 séculos no Egito. É bem verdade, a bem da verdade, não foram 4 séculos de escravidão. Não existe como mostrar isto. Não foi 4 séculos de escravidão. Até porque a escravidão de Israel foi possivelmente da época do nascimento de Moisés em diante. Portanto, não passou 1 século, se tenha passado, foi 1 século. Israel, até neste período de escravidão, Israel ainda tinha também determinada autonomia. Havia escravidão, sim, mas por que eles saíram ricos de lá? É porque tinha determinada autonomia. Existia determinada concessão real lá no Egito. E eles também puderam crescer. Não tinha liberdade política, podemos assim dizer, mas tinha liberdade social no aspecto de trabalhar, de empreender e de crescer. Então, meus amados, o Samuel dá um sinal para eles. Versículo 16 diz: fiquem aqui agora e vejam uma coisa que vai acontecer diante de vossos olhos. Nós não estamos no tempo da cega do trigo, não é colheita do trigo. Pois eu vou clamar ao Senhor e Ele vai dar, Ele vos dará trovões e chuvas, e sabereis que é grande a vossa maldade. Homens de Deus não ficam fazendo chantagem com ninguém, mas quando tem realmente a convicção, a graça, eles podem ser, na verdade, exortadores, podem exortar o povo. E agora, meus amados irmãos, o profeta de Deus foi orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor. O versículo 18 diz: Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, e todo o povo assustou-se. Não era tempo de chuva absolutamente. Lá, além de chover pouquíssimo, as chuvas naquela região é muito pouca. É pouquíssima. E na época da cega, da colheita do trigo, era impossível pensar em chuva naquele período. Samuel disse: não estamos na colheita do trigo, pois vocês, para mostrar, para ficar claro o mal, a vossa maldade em ter rejeitado o Senhor pedindo um rei, rejeitaram o rei imortal e pediram um rei finito, um rei mortal, pois o Senhor vai enviar chuva e trovoada. E o Senhor enviou, meus irmãos, chuva e trovoada. Agora, o povo mais uma vez se aproxima e diz: por favor, pelo amor de Deus, roga ao Senhor por nós, para que a gente não morra. Era tão estranho, mas era algo tão absolutamente impossível chover naquele período, que o povo pensou até que eles iam morrer na punição, pelo pecado. Roga por nós ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque todos os nossos pecados, além dos nossos outros pecados, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este, de pedir para nós um rei. 1 Samuel 12, 19. Então Samuel confortou, exorta, porque este é o papel do ministro de Deus. Exorta para o bem e conforta para encorajar. E ele diz: não tenham medo, não tenham medo, não temais, vós tendes cometido este mal. Porém, não vos desvieis de seguir o Senhor. Servi ao Senhor com todo o vosso coração. Não vos desvieis, porque seguiríeis a vaidades. Era uma forma dos profetas chamar as imagens de escultura. Vaidade, vale nada. Vaidade, em hebraico, boché, vale nada, é inútil.
Você, saco vazio. Você vale nada. Ele diz, por que vocês fariam isto? Porque são vaidades, não vale nada, não aproveitarão, nada vos aproveitará, porque são vaidades. Versículo 21. Mas no versículo 22, ele diz, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Não era merecimento o que estava sendo afirmado, assegurado aqui. Israel não teria vitória por merecimento. Eu não tenho e você também não terá. Ah, eu sou tão bom, eu tenho coração bom. Não tem homem nem mulher de coração bom. Tem homem e mulher que tem coração temente. É diferente. O coração, você sabe por que você não vive na prática do mal? Porque o Senhor Deus te deu a graça do Espírito Santo. Se retirar o Espírito Santo de você, você se torna um demônio em vida. Um demônio chamado cão de carne no passado. Se tirar o Espírito Santo de mim, eu me tornaria um monstro. Imprevisível as práticas de um monstro, principalmente quando perde o Espírito Santo. Jesus disse que o espírito natural do homem, aquele espírito que está, volta com todas as práticas, e os demônios, são 7 demônios que se aproximam e que realmente se aposta de um desviado. Então, você não é bom, eu não sou bom, ninguém é bom. Jesus disse isso. Por que me chama bom? Bom é um que é Deus. Só tem um que é bom. É Deus. Então, meus amados irmãos, o profeta Samuel diz, vocês não têm resultado, não têm sucesso seguindo os Baalins, seguindo os ídolos, deixando o Senhor. Não tem. Aí o povo pediu oração e ele disse, o Senhor vai abençoar você por causa do seu nome, do seu grande nome, porque aprove o Senhor vos fazer seu povo, vos fazer povo seu. Quanto a mim, versículo 23, eu acho lindo, maravilhoso aqui. O retrato de um intercessor, aqui está a mão do intercessor, e ele diz, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meus amados, quando nós pedimos oração, isso está caindo, está saindo do foco. Hoje nós temos igrejas, os ministros relaxados, aí não bota o povo em pé para orar, parece que é fazer um favor, fica de pé para orar, aborrece. Isso é diabólico. Porque a oração é uma necessidade do homem, não de Deus. E Samuel disse, Deus me guarde, longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu vou orar por vocês e ensinar vocês a orar também. Tanto uns pelos outros, quanto cada um por si, como também por mim. Porque todos os homens de Deus, eles também precisam de ajuda neste sentido. Meus amados irmãos, mas ele exorta novamente. É tão comum a nossa injustiça que ele, no versículo 24, diz, não esqueçam, tão somente temei ao Senhor, servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, vós e o vosso rei. A bondade de Deus e a injustiça do homem. Nosso tema, a bondade de Deus e a nossa ingratidão. O profeta de Deus sabia, este povo tem uma tendência para o mal, para a ingratidão. Portanto, meus queridos, corrijamos isso em nós, corrija isso em você, evite a ingratidão, não seja ingrato. Não seja ingrato com a família, não seja ingrato uns com os outros, não seja ingrato na igreja do Senhor, não seja ingrato na obra de Deus, não seja ingrato com Deus. Não seja esquecido. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Continue agradecido, continue
servindo, continue querendo dar frutos para o reino de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela fé, pela salvação, pelas escrituras, pela instrução. Abençoa meus irmãos, abençoa cada rádio ouvinte, abençoa, meu Senhor, os nossos internautas, guarda, meu Senhor, os nossos irmãos na FM, na AM, guarda, meu Senhor, os nossos irmãos, guarda, meu Senhor, cada ouvinte, cada servo teu. Amado Pai, os nossos ajudadores, recompensa com a tua bênção, com a tua mão estendida sobre eles. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós.